Boa noite, queridos amigos e irmãos. Que bom podermos estar recebendo você aqui no nosso programa Segunda Opinião. O programa da Segunda Igreja do Nazareno para abençoar a sua vida e orientar em situações e assuntos importantes para ajudar você na sua caminhada, na vida profissional, na saúde, nas várias áreas da tua vida que tanto nós precisamos de informações, principalmente nos dias de hoje. Para darmos início ao nosso programa, eu gostaria de ler um texto para vocês nessa noite. Lendo há 15 dias atrás um artigo na Forbes Brasil, com o título O que vem após a pandemia e o renascimento digital, fiquei extremamente pensativo sobre as mudanças que enfrentaremos nesses próximos anos em relação às profissões, líderes e capacitações. Os grandes especialistas estão chamando este período de a quarta virada, marcando o início de uma nova era extremamente digital, que exigirá não mais infraestrutura física com grandes conglomerados de edifícios, mas sim uma capacidade de interação com a tecnologia e adaptação ao mundo digital. Está surgindo uma nova geração de funcionários e líderes totalmente digitalizados que terão que desenvolver suas habilidades profissionais e de liderança diretamente dos seus home offices. Essa geração será conhecida como Humanitus Digital. Para iniciarmos nossa conversa de hoje, convidamos uma querida amiga e irmã em Cristo, membro da Segunda Igreja do Nazareno de Campinas, formada em administração de empresa, com pós-graduação em gestão de negócios, Master Business Administration em gestão de pessoas e professora universitária, a nossa querida irmã Regina Aurélia Teixeira Salsa Pereira. Boa noite, Regina, que bom ter você com a gente. Boa noite, pastor. Muito feliz em contribuir. Espero que esse bate-papo possa elucidar o que vem aí pela frente, o que o mercado nos mostra, nos aponta, né? E que seja legal para todo mundo. Regina, nossa ideia hoje é podermos conversar sobre essa nova dinâmica profissional que está se estabelecendo, já se estabeleceu com essa pandemia, porque parece que houve um despertar em relação a tudo isso, sobre a questão de home office. Eu gostaria que você nos desse uma explanação inicial sobre essa questão. Bom, quando a gente pensa em Brasil, até 2017, tudo que a gente fazia em home office era, na verdade, não havia legislação que nos amparasse para isso. É muito comum a gente ver home office na Europa, nos Estados Unidos, que é uma outra cultura, né? Acho que pela questão climática, das nevascas, onde as pessoas não podem sair de casa. Então, já havia essa cultura lá. No Brasil, isso não era... a gente tinha algumas companhias que executavam esse trabalho aqui, mas eles não tinham nenhuma legalidade para fazer isso. Então, a gente passava por muito processo trabalhista com isso. Em 2017, com a reforma trabalhista, a gente teve uma mudança em vários pontos da legislação trabalhista e, principalmente, a gente teve um capítulo da CLT que começou a pensar nisso, que é lá na CLT chama-se teletrabalho, mas é o home office que a gente está fazendo em casa, aí, os nossos trabalhos habituais. E lá ele diz que qualquer trabalho que seja fora da estrutura da empresa, ele é um trabalho remoto. Home office, teletrabalho. Ok, havíamos essa possibilidade na legislação, mas poucas empresas utilizavam, né? Até porque quando a gente falava em home office, ele sempre estava atrelado ao trabalho intelectual, não o trabalho braçal. E também sempre permeado pela atividade. Então, não há controle de jornada. Mas vivemos aí, chegamos em 2020 com uma notícia de um vírus que impossibilita a gente ter o contato físico. Ok, então as empresas se viram no dia 11 de março com essa notícia da pandemia e tivemos que pensar muito rápido como continuar as operações, mas primando pela saúde do colaborador. Então, vamos para casa. Como ir para casa? Então, as empresas rapidamente tiveram que ter ideias inovadoras. Eu acho que esse foi o momento. Inovação. Então, colocamos as pessoas em casa, utilizamos a tecnologia que já estava disponível no mercado, mas a gente não utilizava com tanta ênfase. E
a partir daí começa um cenário 2. É esse profissional que estava acostumado a levantar cedo, tomar o seu café, se arrumar, ir para a empresa, e ele se vê num ambiente completamente doméstico, ligando o computador e vivenciando ali a casa com o trabalho, que isso, quando a gente conversa com as pessoas que já estavam adaptadas ao trabalho home office, era sempre um questionamento. Nossa, mas eu não consigo... Para mim é uma dificuldade, o lugar onde eu tenho meu lazer, o meu descanso, eu ter a disciplina de trabalhar. Então, os brasileiros se viram aí nos últimos 50 dias nesse cenário. Trabalhar em casa, ao mesmo tempo conciliar as atividades rotineiras da casa, e junto com isso veio os filhos, que não foram mais para a escola, né? Então, esse trabalhador teve que se adaptar em trabalhar para a empresa, estar disponível, fazer as suas atividades e ainda cuidar da criança, né, do filho. Isso está sendo uma grande dinâmica, um aprendizado, uma evolução, a gente pode levar para esse lado, mas que o ser humano vai tirar muitos proveitos. E eu posso dizer que o empresário brasileiro vai tirar muitos proveitos disso. A gente descobriu que é possível manter a empresa, é possível continuar com as operações, sem que as pessoas estejam lá efetivamente. Claro que depois da pandemia, depois que o isolamento social acabar, a gente vai entender que nem todas as atividades do mercado a gente pode pensar em home office. Né? A gente vai continuar tendo pessoas que vão ter que ir para a empresa, trabalhar. Se a gente pensar numa indústria, dificilmente ela vai conseguir tombar a operação home office. Ela vai precisar que o operário esteja lá para fazer a operação da empresa. A logística dificilmente vai conseguir fazer isso, as áreas de saúde, mas a gente tem as áreas de serviços, que possivelmente vai ter um ganho muito grande. O comércio achou um ênfase aí. A gente fazia comércio eletrônico, né, que era o e-commerce, mas nossos empresários começaram a enxergar que as estratégias têm que ser muito mais agressivas para chegar no mercado, para chegar nesse consumidor. Né? Então, começamos a usar o quê? As redes sociais. Aplicativos bombaram, né, na pandemia. A gente já tinha o iFood, e eu falo com muita propriedade porque eu tive um aluno que trabalhava no iFood na época que eu dei aula. Ele era um estudante e ele estava como estagiário hoje, e ele foi efetivado no final do ano. Foi meu aluno no semestre passado. E ele me contava do clima organizacional e de quanto eles esperavam que esse aplicativo bombasse no mercado. E bombou. Né? A gente viu aí um número de consumidores, a gente começou a pensar, não preciso mais sair de casa para ter lazer, porque eu começo a ter lives incríveis dentro de casa. E daqui a pouco a gente vai ter um mercado aí de lives, né, gente? Que a gente vai começar a cobrar para você ter acesso à live. Então, é um mundo novo. Diante disso que você está nos colocando, como é que você vê, ou quais seriam as dificuldades que empresas teriam e que profissionais teriam? As empresas, eu vejo a maior dificuldade hoje os sistemas de informação. A gente tem um problema de tecnologia no Brasil, que é a internet. Por mais que eu li muita coisa das pessoas falando, não, se esperavam problemas muito maiores de internet, que as pessoas não conseguissem acessar. E não, a gente está conseguindo. Mas quem está dando aula é AD, está sofrendo muito. As minhas aulas sempre eu vejo meus alunos entrando e saindo porque não conseguem, tem queda. Então, eu acho que a gente vai ter que ter talvez aí o governo, as empresas de tecnologia vão ter que pensar um pouco melhor nas nossas estruturas de internet, um investimento nessa área para a gente melhorar. Ponto número 2. As empresas vão ter que se adaptar com a segurança de informação, que é uma coisa que a gente colocou todo mundo em casa. Espera aí, porque a gente estava obedecendo uma ordem governamental, o Ministério da Saúde recomendou, e depois a gente teve o Ministério do Trabalho com muita ênfase nas empresas. Na minha empresa, eles foram 2 vezes, porque eu tenho um volume muito grande de trabalhadores, então eu entendo a preocupação de ir até lá, verificar se as pessoas estavam respeitando 1 metro, 2 metros de distanciamento para poder trabalhar. Até porque eu sou um serviço essencial, eu não poderia fechar a empresa. Então, o Ministério, a gente tem a questão da segurança da informação. Como fazer isso? Roubo de dados, o trâmite da informação numa rede privada. Então, esse é o ponto 2, pastor. Vai ser algo que as empresas vão pensar depois. Passou a pandemia, vamos organizar esse cenário.
O trabalhador, gente, o trabalhador é aquele que vai ter que se adaptar. A gente vai ter que entender a rotina, vai ter que ter disciplina. Todo mundo que me pergunta, eu falo, gente, tenta achar um lugar lá na tua casa que seja bem iluminado, que tenha ventilação, que você possa colocar a tua máquina e se sentir encorajado a trabalhar, que a sua cadeira seja legal, porque você também não pode ficar com doenças posteriormente, né? Problemas na coluna. Todos os rigores de segurança do trabalho que você tinha lá na empresa, que é a ergonomia, a altura da sua cadeira, a forma de digitar, você vai ter que manter isso na sua casa. Eu vi muita gente falando assim, é uma delícia trabalhar home office, que eu deito lá no meu sofá, coloco o meu note e vou lá trabalhando. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma disciplina, sentar num lugar, até porque você vai poder conquistar problemas depois de saúde. Então, para o trabalhador é isso, é a disciplina, é pensar na saúde, no equilíbrio, mas eu também acho que hoje a gente não está colhendo esse fruto. Mas na hora que for instituído o home office no Brasil mesmo como algo legal, algo que as pessoas se adaptaram e gostaram, a gente vai poder colher o fruto legal disso tudo que é. Gente, o home office você não vai pegar trânsito para ir trabalhar, você não vai ter o estresse. Você tem que ir lá entrar no seu sistema às 8 da manhã, você pode acordar às 7h30, você não vai acordar às 6. Eu fico imaginando um trabalhador em São Paulo, né, que mora, sei lá, num lugar muito distante, a cidade de São Paulo é imensa, e ele trabalha na Paulista ou na Faria Lima. Às vezes ele acorda 2h30 antes do início da jornada, então isso é um estresse. Ele leva mais 2h30 para chegar em casa. Acabou. Eu também penso que o futuro do profissional a gente não vai ter mais fronteira para admitir alguém. Eu não preciso mais me concentrar. Eu preciso de um gerente de RH, ele não precisa mais estar na região em que eu atuo, ele pode estar em qualquer lugar do Brasil, porque o trabalho dele é remoto. Então, eu creio que a gente pode criar derrubar barreiras de empregabilidade imensas. Então, o profissional vai ter que estar preparado para isso. Agora, você como professora universitária, como é que você vê o nosso sistema educacional diante desse grande desafio? Porque, veja bem, nós temos que preparar o profissional desde lá de trás para que ele possa se digitalizar já lá atrás e não apenas no meio da crise. Isso. No Brasil, a gente tem duas formas educacionais, que é o presencial e o EAD. Antes da pandemia, isso era opcional. Eu era um aluno, eu escolhia, eu quero aula presencial porque eu me identifico mais, eu consigo absorver melhor o conteúdo. Não, eu quero EAD porque eu quero a flexibilidade. Eu acredito que ainda vamos continuar nessa vibe, não vamos mudar, vamos continuar tendo essas duas frentes de ensino. Tivemos que tombar isso de uma forma muito inusitada porque não podemos ter o contato. Mas eu acredito, pastor, que vamos continuar tendo alunos que preferem o EAD e alunos que preferem o presencial. E vamos ter professores que vão se adaptar ao modelo EAD e o presencial. Quando eu dou aula EAD, que desde o dia 20 de março eu estou dando aula EAD, é um desafio, porque eu leciono RH. Eu tenho a necessidade de ver as pessoas e contar os causos, né? Porque RH tem muito isso da vivência. E eu sinto um pouco de dificuldade na EAD. Eu sinto mais... aquilo fica um pouco frio. Então, eu talvez acho que algumas disciplinas vão super se adaptar a EAD, outras a gente vai ter que manter presencial, mas isso é um segundo plano. Que eu tenho ouvido da faculdade que eu leciono, que no segundo semestre as coisas devem voltar à normalidade. Você diria que um dos grandes desafios nessa digitalização e na implantação de home office seria disciplina? Com certeza, disciplina e adaptação. Eu creio que essas são as duas competências do momento. Porque o home office, ao mesmo tempo que a gente tem que fazer o nosso trabalho, a gente também não pode exceder. Eu digo por mim, profissional. Eu sempre que estou em home office, na época do início da pandemia, em que o governo pediu para que evitássemos isolamento, eu tirei todo mundo da minha equipe da empresa. Tiramos todos. E, de repente, a gente percebeu que não dava. Tínhamos que ter alguns. Então, voltamos a trabalhar presencial. Quando estava home office, eu não parava para almoçar. Era um negócio assim, você se sente, nossa, eu estou em casa, eu tenho que realmente estar aqui o tempo todo pela empresa. Se alguém me acionar, eu tenho que estar ali, ó, em um segundo, responder.
E então, essa questão da disciplina, ok, mas você tem que manter o seu horário do almoço, as suas pausas, porque lá na empresa você fazia isso, então em casa você vai manter. E adaptação, tem muita gente reclamando, ai, mas é difícil eu não ir para a empresa, eu não ter ciência das coisas como elas acontecem. Então, adaptação, a gente vai ter uma mudança cultural, da forma como a comunicação flui, a forma como esse trabalhador que está em casa, ele vai interagir com a empresa. Então, as empresas vão desenvolver, com certeza, plataformas onde ele possa se sentir mais próximo da empresa. Isso eu falo da comunicação interna, das questões de endomarketing, né, que são as comunicações mais voltadas para o marketing interno. Esse colaborador ele vai precisar enviar documentos para a empresa. Como enviar? Se ele é remoto, home office. Então, a gente vai desenvolver muita coisa vai acontecer no mercado que vai ser muito inovador. Então, para mim, as palavras de ordem no momento é adaptação e disciplina. E quanto ao desafio da tecnologia? Porque, veja bem, o home office exige um conhecimento de tecnologia mais apurado. Você tem inúmeros programas de desenvolvimento, você tem que ter um maquinário que possa realmente suportar toda esta demanda que você vai ter no seu home office. E quanto à questão da tecnologia, como é que você vê hoje a questão da tecnologia, principalmente em custos? Porque, veja bem, eu como profissional dentro da minha casa, quem vai investir? Quem vai trabalhar com isso? Como é que você está vendo essa questão? Ok. Vamos lá, tecnologia. As grandes empresas elas já têm lá uma bagagem tecnológica muito pesada e investimentos nessa área. Eu creio que o médio empresário e o pequeno empresário vão sofrer bastante, porque terão que investir nisso nesse momento. As grandes empresas elas já investiram porque elas precisam, pelo volume de informações, então eles vão ter nuvem, vão ter servidores parrudos. Então, fica mais fácil para as grandes empresas, as grandes corporações. E principalmente empresas que trabalham com telecomunicações, elas também vão ter investido nisso já. Mas o que eu vejo, a visão do home office, gente, quem tem que fornecer todo um aparato tecnológico para esse trabalhador é a empresa. O trabalhador não tem que se preocupar com isso, ele tem que sentar, ter um sistema onde ele logue e ele tem acesso aos mesmos sistemas que ele trabalhava lá presencialmente na empresa. Então, a preocupação e a dor é do empresário. O funcionário não tem que ter dor nenhuma, ele tem que ter lá o computador para sentar, vai ter que ter internet, energia elétrica ligada para ele poder trabalhar. Mas é um momento difícil que o empresário, muitos deles estão com faturamentos extremamente reduzidos e que, às vezes, para manter a operação, ele vai ter que investir em tecnologia neste momento. Então, vou dar um exemplo para o pastor, que foi um exemplo até compartilhado com um amigo meu que mora nos Estados Unidos. Quando soltou aqui a pandemia no Brasil, eu liguei para o Gabriel, falei, Gabriel, e ele trabalha na área de TI lá nos Estados Unidos, como é que você está fazendo? Não, eu já estou home office há uma semana, trabalho em banco, tem gente na agência, mas assim, aqui eles forneceram todos os equipamentos para os funcionários. Só que chegou um momento que não tinham mais equipamentos no mercado para alugar, para comprar. Então, eles perguntaram para os funcionários quem tinha computador pessoal. Mas nos Estados Unidos, gente, isso é muito comum. A tecnologia lá é muito barata, né? Agora, quando a gente volta para a nossa realidade brasileira, dificilmente você vai ter alguém que talvez tenha um Note em casa, um PC legal, e aí essa pessoa não vai ter essa tecnologia. Quem vai ter que fornecer é o empregador. Isso aconteceu aqui no Brasil. A gente começou a buscar máquinas para alocar, não tinha. Né? O mercado zerou, porque todo mundo estava alocando. Então, é um ciclo aí. Eu lamento pelo empresário, porque ele vai ter que custear isso nesse momento e não vai ser barato, porque aí a gente entra na lei da oferta e da demanda e os preços vão lá para cima, gente. É fato. Tudo inflacionou. Locação de máquina, locação de no-break, tudo inflacionou. Tudo que foi relacionado à TI. E com certeza o governo vai ter que dar um apoio nisso, né? A gente teve algumas coisas das MPs que foram lançadas aí no finalzinho de março, começo de abril. Mas o que para o empresário, que na verdade o governo ele quer manter os empregos, ele não quer que as pessoas sejam demitidas. Ele também está tentando segurar a questão do consumo, quando ele está liberando o bem, quando ele está liberando vários auxílios aí no mercado para os empregados CLT e para os não CLTs, né, que são os autônomos.
a gente manter o consumo e para manter um pouco de dinheiro na economia. O governo já deu alguns auxílios em questão de imposto para o empresário, que foi a gente conseguiu postergar FGTS, vamos parcelar FGTS, quem aderiu ao programa. Também algumas linhas do INSS entraram nesses parcelamentos, mas eu ainda acho que, isso é uma sensação minha como administradora de empresas, não é nada que eu tenha ouvido no mercado. Quando o governo ele faz esse parcelamento, o parcelamento não foi muito alongado, na questão do INSS ele postergou apenas. Talvez saia algum parcelamento, é a minha percepção, porque como esse empresário, lá em setembro, outubro, ele vai bancar 2 INSS. Vai ser pesado. Então, eu creio que ainda vai sair alguma coisa. O Paulo Guedes está muito envolvido para fazer a economia girar. Então, eu acho que ele vai começar a repensar, por mais que ele seja um pouco contra a parcelamento, os pronunciamentos dele antes de pandemia sempre foi contra a Refis, ele não é muito a favor disso, mas eu acho que o governo vai liberar alguma coisa, porque vai ficar pesado para esse empresário aí, talvez no segundo semestre. Agora alivia, mas depois pesa no segundo. Regina, quanto a legislações, porque veja bem, o empregado que sai da sua casa e vai para a empresa, ele tem várias questões trabalhando dentro de uma empresa. Ele tem hora extra, ele tem férias, ele tem licença saúde quando ele fica doente. Se ele sofre um acidente no percurso até o local do trabalho, ou mesmo no trabalho, ele tem uma licença devido ao acidente de trabalho. Como é que está essa questão de legislações? Vamos lá, gente, nada mudou. O home office só está acontecendo em casa, a legislação continua a mesma. Quando a pandemia passar e esse empregador definir que o contrato de trabalho deste trabalhador deixa de ser presencial e vai se tornar home office, aí a gente vai olhar para a legislação vigente, que é essa que eu falei de 2017. Então, muda um pouco o cenário, algumas coisas vão ser alteradas no contrato de trabalho desse trabalhador, a gente vai fazer um aditivo contratual onde a gente vai mencionar as cláusulas lá para esse trabalhador, como jornada, o que espera-se do trabalho dele, os benefícios que ele terá direito por estar home office. As questões de acidente de trabalho, eu vou fazer um parênteses aí, porque está todo mundo enlouquecido com isso. A obrigação do empregador é fazer comunicados muito enfáticos para o colaborador. Olha, cuidado com isso, cuidado com a energia, cuidado com o jeito que você senta. Tem alguns acidentes domésticos muito bobos que a gente acha que, nossa, não faz nenhuma diferença. Por exemplo, andar falando no celular. Quando a gente está no celular, a gente entra numa outra dimensão e aí você bate nos móveis e se machuca. Então, o empregador ele tem que fazer isso, te orientar, a forma de como sentar. No trabalho home office é dessa forma que funciona. A gente faz orientação. É isso que está lá na legislação. Acho que muita coisa vai mudar, porque você está em casa, quais são os riscos que você tem em casa? É diferente na empresa. Quando você está trabalhando, que a empresa é imensa, tem vários degraus, tem rampas, tem elevadores. Então, os riscos são diferentes da sua casa, né? Até mesmo a questão da higiene. A gente tem algumas normas regulamentadoras que são voltadas para a segurança do trabalho, onde ele obriga o empregador a cuidar do ambiente de trabalho, da limpeza, do odor, do número de banheiros, das torneiras para água, e lá na sua casa. É sua casa, são as suas regras, né? O empregador não vai entrar na sua casa. Então, muita coisa vai mudar, pastor. Mas continua existindo, a legislação ela não mudou, gente. Há uma preocupação do governo hoje em acelerar esse processo? Você tem informação eu não disso? vejo. Havia uma MP que eu me esqueci o número dessa MP, que ela falava do contrato verde e amarelo, que era um contrato para impulsionar novos contratos de trabalho, né, para a gente alavancar aí as pessoas que não tinham experiência, os jovens, onde você conseguia ter uma redução de imposto para esses trabalhadores. Essa MP ela tinha que ter sido, ela deveria ter virado lei, o Senado agora no início, dia 20 de abril. O que os senadores pediram? Eles pediram para esperar. Porque eu entendo, nesse momento a gente tem toda a classe política, o ministro da Economia, da Saúde, todo mundo envolvido na pandemia. Então, eles pediram para aguardar. Inclusive, nessa MP, ela suspendia essa visão de acidente de trajeto. Ela zerava, não existiria mais isso na visão de segurança do trabalho. Mas como eles pediram para aguardar, vamos ver o que acontece. Acho que o governo vai parar para pensar nisso, pastor, porque eu imagino que, gente, para as empresas estão achando incrível a questão do home office, a gente ganhou produtividade, a gente ganhou economia, os riscos são menores de
de acidente e de outros riscos que estão envolvidos ao negócio. Você acaba não tendo que se preocupar com um volume imenso de pessoas dentro da sua organização. Então, o empresário achou uma saída e talvez para deixar o negócio mais rentável numa economia que já não estava boa, né? A gente já estava tentando ali sair de uma recessão, lutando imensamente para sair de um cenário econômico. A hora que o empresário estava respirando um pouquinho, né? Acontece um cenário inesperado e esse empresário talvez vai achar uma saída aí para os próximos meses para que a gente consiga retomar a economia com mais agilidade. Acho que o governo vai pensar? Acho que vai, porque vai haver um clamor do empresariado para que se reveja vários itens aí na questão do home office. Nós temos muitos jovens nos assistindo nesse momento, na nossa live, e são jovens que ainda não ingressaram no mercado de trabalho ou estão prestes a ingressar. Que diretrizes você poderia dar para eles? Calma. É a primeira diretriz que eu dou para vocês, gente. Calma. O mercado agora vai dar uma estagnada, a gente vai sentir reflexos muito intensos. O home office, ele traz coisas muito legais, que é essa visão do empresário, a visão da redução de estresse, de você estar na sua casa, que pode ter muito fruto legal. Mas também vai trazer aí um desemprego. Por quê? A gente vai começar a entender que alguns cargos na empresa, eles não são tão importantes quando você coloca todo mundo em casa. Que você percebe que alguns cargos gerenciais, talvez aquele gerente, aquela função, ela realmente não precisa. Eu li um artigo, eu vou dar até uma dica para esses jovens. Gente, quem não tem LinkedIn, faz LinkedIn. Eu dou toda aula eu falo isso para os meus alunos. Tem que ter LinkedIn, para a gente entender como o mercado de trabalho está se movimentando. Existem artigos excelentes no LinkedIn para a gente entender o que está acontecendo. E lá no LinkedIn havia um diretor, um CEO falando disso, que muita gente vai perceber que você tem cargos de gerência, supervisão, coordenação na tua empresa que não faz sentido você ter. Então, a gente vai ter uma onda aí de pessoas talvez indo para o mercado. Mas eu peço a vocês calma. Tudo passa. A gente sempre vai se fortalecer depois de uma crise. As pessoas vão achar novas coisas para fazer e tudo vai dar certo, porque a gente confia num Deus maravilhoso que sempre nos apoia. Então, para você que está ingressando no mercado, nesse momento, existem vários cursinhos lá na internet que vão te apoiar, vão te ajudar a desenvolver novas competências, que vai fazer diferença no teu currículo. Tem empresas que vão buscar o primeiro emprego, se essa MP do verde e amarelo rodar mesmo. Então, vai ser aí um momento que a gente vai capturar esses profissionais que nunca estiveram trabalhando, as empresas vão tentar, talvez, trazer essas pessoas para dentro de casa. Ela é um pouco diferente do jovem aprendiz, tem uma visão um pouco diferente. Então, tenham calma, estudem. Quem tem a possibilidade de estudar um pouquinho de inglês, faz a diferença também, porque o inglês hoje é mandatório, né, gente? Eu não vou falar muito do chinês, porque a gente já viu aí que os chineses vão comandar a economia. Eu não preciso nem falar que um negocinho pequenininho abalou um monte de gente, né? Então, assim, vai ser a terceira língua, o mandarim. Olha, gente, vou falar para o pastor que eu não tenho mais idade para estudar mandarim. Sim, é difícil. Acho muito difícil, mas quem tiver, vocês que são jovens, 17, 16 anos, vocês têm a cabeça aberta, uma outra visão, vocês estão muito abertos aí, estão assim, se quiserem investir numa língua que vai ser sucesso, é mandarim. Mas estudem e se acalmem, gente, nesse momento, e vão surgir novas profissões. Toda vez que a gente passa por um momento de crise, novas profissões aparecem. Agora, nós temos o contrapeso disso, que é quem já está no mercado, principalmente aquela geração que não estava habituada com tecnologia. A gente tem esse profissional que tinha mais dificuldade, às vezes, para lidar com o computador. Então, amados, é hora de digitar, hora de entrar em site, hora de estudar, sites com bons conteúdos, né? LinkedIn, eu sempre falo, LinkedIn é um mundo corporativo, lá você não vê informações negativas, você tem um panorama muito esclarecedor do mercado. Eu gosto muito do LinkedIn, acho que é um passeio para a gente estudar, ler coisas interessantes e não ficar se afogando em notícias ruins. Sim. Mas, amado, você vai ter que se preparar. Senão, infelizmente, o mercado de trabalho ele é muito duro.
Às vezes eu vejo profissionais que, nossa, fizeram uma carreira numa área X e, de repente, não, eu quero fazer um MBA na área tal, porque eu quero ir para a área tal. O mercado é injusto, gente, é injusto. Eu sei que a gente crê num Deus que ele faz o impossível. Mas a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem, com as estatísticas que a gente tem. O mercado é injusto. Então, você se formou em alguma coisa, você criou o teu plano de carreira naquela coisa, dificilmente você vai conseguir sair. O mercado é injusto, pastor. Zona de conforto. É a zona de conforto. A gente tem que se movimentar. Agora, aquele profissional que se movimentou, se adaptou, ele vai sair muito bem nesse mercado. Eu vou dar um exemplo, gente. A gente tinha muitos autônomos que vendiam N coisas, né? Que vendiam em feirinhas que a gente tinha aqui em Campinas, que era um negócio que estava acontecendo com muita habilidade, acho que foi a Secretaria de Renda, começou a colocar essas feirinhas, e a gente tinha lá várias pessoas que estavam utilizando isso, e daqui a pouco não posso mais fazer feirinha por causa da pandemia. Começamos a usar a rede social para vender. Sim. Então, esse autônomo, ele teve que se adaptar. E, de repente, talvez a gente tenha aí cases de sucesso, de pessoas que alavancaram as vendas com a rede social. Então, é a inovação, é se reinventar, é achar novas competências. Amados, a gente vai ter que ser... Não é porque as pessoas estão empregadas que elas não têm que se reinventar. A gente sempre tem que estar antenado no que o mercado está pedindo, no que... Peraí, deixa eu ver que curso que está rolando, porque eu preciso me aperfeiçoar. Não dá para a gente sentar na cadeirinha e falar assim, eu tenho aqui esse emprego de 15 anos, ninguém mexe comigo aqui nessa empresa. Não, gente, a gente tem que se reinventar, tem que olhar o mercado, deixa eu ver o que as empresas de recrutamento e seleção estão pedindo, quais são as competências que estão sendo exigidas nas vagas. Nossa, peraí, se eu fosse me candidatar no mercado, será que eu estaria aí no páreo? Isso é importante a gente se perguntar, se questionar. Essa é a forma de se reinventar. Agora, Regina, nós temos um fator muito interessante, que é o fator cultural, principalmente da família. Pais que foram habituados a saírem de casa, irem para os seus escritórios, para as suas empresas, e de repente vem um filho dentro de casa, e o filho dizendo, não, pai, eu não tenho que ir. E o pai dizendo, como não tem que ir? Você tem que sair. Como é que nós poderíamos trabalhar isso da melhor maneira? Ai, amados, gerações, né? A gente tem um conflito de gerações muito intenso. Por exemplo, a minha geração, que é a galerinha que está ali na faixa dos quarentinha, né, pastor? Não que a gente aparenta, mas a gente está na faixinha ali. É uma galerinha que entra na empresa, a gente entrava na empresa, peraí, deixa eu ver essa empresa, deixa eu ver onde eu posso crescer aqui nessa empresa. E a gente fazia carreira na empresa. Então, a gente entrava lá como menor aprendiz, virava auxiliar administrativo, e a gente depois virava gerente e sonhava em ser diretor. Então, a gente tinha essa visão. Deixa eu criar minha raiz aqui, meu plano de carreira é nessa empresa. Então, a galerinha lá dos 40, 50, essa era a nossa realidade. Então, vai ser... a gente tem um conflito de gerações, porque a gente tem uma geração vindo aí que ela não está querendo criar raiz em nenhuma empresa. Ela quer viver sensações. Então, assim, o que faz sentido? Então, o que faz sentido para minha carreira agora é trabalhar numa startup. Então, eu vou para uma startup. Não, peraí, eu quero ir para o banco. Então, eu vou para o banco. E, assim, eles saem, às vezes, não por uma remuneração maior, mas pelo sentido, pelo desafio. É uma outra geração. Então, irmão, se você está passando por isso, entenda a geração do seu filho, né? São gerações diferentes. Vocês vão ter que achar a forma de se comunicar efetivamente para chegar nesse consenso. E talvez essa geração desse filho não vai mesmo sair de casa, ele vai trabalhar home office o resto da vida, né? Talvez seja o futuro dessa geração que está entrando no mercado. Você falou sobre startups. É um linguajar novo para muitos. Seria o momento delas? Mas com certeza, né? A startup ela tem a ver com tecnologia, inovação, é o momento delas. Então, assim, tem gente desenvolvendo aplicativo de tudo, gente. Gente que desenvolveu plataforma para a gente fazer reunião online. Então, essa galera vai ganhar muito dinheiro. E vão ser aí os grandes players do mercado de inovação. Startup é o futuro, gente. É o futuro. Seria o viés profissional mais indicado? Para quem curte a inovação, o desafio, o projeto, é para quem é para esse estilo de negócio. A gente já tem algumas startups que estão muito consolidadas no mercado, principalmente, por exemplo, a iFood.
ela já está muito consolidada. Tanto que a dona do iFood, ela tem vários aplicativos na empresa, que eles desenvolveram várias coisas. Então, a empresa já está super... eu já acho que já passou do startup, ela já virou uma empresa consolidada. Ela já tem uma estrutura organizacional, já tem gerente, pensa em cultura, já pensa em plano de carreira, então ela já sai um pouco da startup. A startup é aquela empresa que está ali começando, que todo mundo veste a camisa por um projeto único. Na hora que o projeto ingressa no mercado, todo mundo comemora. É mais ou menos isso. Eu vi... Esses dias tem algumas, né, séries boas na Netflix, né, pastor? Sim, E eu gosto de documentário, gente. E eu estava vendo um documentário de pandemia. Ok. Tem um documentário lá na Netflix, quem se interessar. E ele estava falando de uma startup lá em São Francisco, que era a pessoa que abriu a startup, ele era uma pessoa que cuidava da área de antibióticos da Sheridan, de uma indústria farmacêutica. E ele abriu essa startup e eles já estão desenvolvendo uma vacina que seja capaz de acabar, que ela possa imunizar o ser humano de todos os vírus de gripe, qualquer vírus, né? Porque hoje a gente tem o corona, mas já existem outros, por isso que a gente é imunizado anualmente. E eles estão trabalhando nessa vacina há quase 2 anos e a projeção de terminar é agora, em 21. E ele estava dizendo que ele fez lá um pé de meia para manter a startup no ar e a reunião que ele estava conduzindo lá com a equipe era sobre isso, que muitas vezes a startup, ela funcional, quem investiu nela, ele tem que investir até o fim, até o produto ir para o mercado. Então, é uma pessoa muito ousada. Deixa eu trabalhar algo a nível da igreja. Alguns pastores estão nos assistindo nesse momento também. E nós temos visto a necessidade que há das igrejas também se adaptarem a essa nova realidade tecnológica. E você pode nos ajudar com isso? Pastores, mindset, vamos mudar as mentes. Bom, eu vejo assim, que da mesma forma que todo mundo... Eu digo que a igreja, pelo menos a nossa, não sofreu muito com isso, porque a gente já transmitiu os cultos online. Você já viu uma preocupação de transmitir. Então, vocês não sofreram nada aqui, mas teve igreja que sofreu, que teve que buscar uma plataforma para fazer isso de um dia para a noite. Várias igrejas fecharam. Que é uma judiação, que agora é o momento de propagar o nome de Cristo, a mensagem da esperança. Mas eu fico muito feliz com a igreja que eu pertenço, viu, pastor? Porque o pastor é arrojado. Que bom. É arrojado, já tinha pensamento de transmitir o culto. E que bênção, teve muita igreja que inovou. Tem gente usando Instagram, tem gente usando Facebook. É uma inovação. Pastor, mindset, tem que mudar a mente. Agora, infelizmente, acho que a gente vai demorar um pouco para ter o volume, né, de membros na igreja. Eu sei que os pastores sentem falta de ir até a porta, abraçar o membro, beijar, desejar uma semana incrível, mas a gente vai ter que mudar um pouco. E isso também muda um pouco o estilo do culto, né, pastor? Porque a gente sabe que as pessoas, até uma horinha de internet, elas se sentem atraídas, passa disso, às vezes não tem mais atração, as pessoas começam a deixar mesmo a página e o que seja lá. Então, pastores, é uma mudança, né? Vocês também vão ter que se adaptar a esse novo universo, esse novo contexto, e se preparar, talvez, para essa geração que está chegando, que o que vai fazer sentido para eles vai ser a tecnologia. Ok. É importante ter essa palavra, porque a igreja tem a tendência de manter-se no tradicional sem inovar. É verdade. E essa palavra é muito importante exatamente para que nós possamos abrir a mente em relação a investirmos nessa área. Tem que investir, até porque a gente não sabe, pastor, se Jesus já está usando esse recurso para a gente chegar lá nas últimas almas, nós não sabemos. Ou como dizem alguns colegas meus, o anticristo tem mais facilidade de entrar, mas brincadeira. Regina, nós estamos chegando nos finalmente do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse uma última palavra, até porque, meus queridos internautas, a Regina vai estar voltando na semana que vem. Nós teremos 2 programas com ela. Semana que vem estaremos enfocando bem a questão empresarial, como ajudar os nossos empresários mais, e você poderá estar fazendo perguntas durante a semana e mandando para nós aqui nos nossos canais, no telefone da igreja, e participando enfaticamente, porque essas perguntas ajudam vocês a caminharem com mais facilidade. Então,
como ela vai voltar semana que vem, você poderá fazer perguntas para que respondamos na semana que vem. Mas nós gostaríamos que você pudesse encerrar esse nosso momento com alguma palavra importante para nós. Irmãos, eu acho que nesse momento a gente tem que olhar para Cristo, a gente vai passar por isso e a gente vai sair melhor disso. Eu creio que o ser humano, a gente vai tirar muitas lições. Por exemplo, a questão financeira, o que vale a pena? A questão de poupar, a questão do consumo. O que vale a pena? Para que consumir tanto? A gente vai tirar muitas lições. E, assim, a alegria de estar com a família. Às vezes a gente reclamava tanto, né? Eu trabalho tanto, a empresa me sufoca. E eu fico lá horas na empresa, eu não consigo ficar com a minha família. Olha aí, que bênção, você está conseguindo fazer duas coisas juntos, trabalhar e ficar com a sua família. Eu acho que esses são os maiores ganhos como ser humano. E como empresa, a gente vai criar um novo contexto, o contexto das reuniões virtuais. A gente vai economizar muito. Eu lembro que muitas vezes a gente chamava um fornecedor lá de São Paulo, o cara saía de São Paulo 6 horas da manhã para chegar às 9 em Campinas, pegava um trânsito, enfim. Hoje não, essa semana mesmo eu fiz uma reunião com o fornecedor, que ele estava lá na casinha dele, eu escutava o barulho do cachorrinho, de uma criança gritando, e ele apresentou tudo o que eu precisava numa reunião, compartilhou telas, e foi incrível, né? E assim, a gente vai talvez priorizar essas questões do relacionamento humano, porque antes a gente tinha necessidade de estar lá presencial, agora a gente talvez vai valorizar isso, uma questão de qualidade de vida, qualidade no trabalho. E eu acho que esse momento vai passar, a gente vai tirar lições positivas, a gente vai aprender muita coisa. É que aprender dói, gente. Isso em qualquer fase da vida, em qualquer sentido, na escola, na faculdade, no trabalho, dói. Então, é isso. Isso é fantástico. Devemos aprender a olhar para o positivo. Tudo isto tem o seu lado positivo. Então, devemos estar sempre, pastor, desafiando nós mesmos a olharmos para o positivo. Sim. É isso mesmo. E se adaptar, gente. Mudanças vão acontecer e sobrevive quem se adapta. Muito bem. Regina, nós queremos agradecer a sua presença. Foi muito instrutivo, muito bom. E nós sabemos que o tempo para você estar aqui é um tempo de Deus, para abençoar as nossas vidas e abençoar a vida daqueles que estão participando da transmissão dessa live. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Amém, pastor. Eu que agradeço e que Deus abençoe a todos nós, que passamos Amém. por isso rapidamente. Muito bem, nós queremos convidar você na próxima terça-feira, dia 5, a estar conosco novamente, recebendo a nossa querida irmã Regina, para que você possa dirimir as suas dúvidas e crescer também neste novo desafio de home office, digitalização, de abrir a mente para um novo tempo, é uma nova era, e queremos que você esteja pronto para este momento, já desde agora, ouvindo aquilo que nós estamos oferecendo a vocês. Nós aguardamos vocês na próxima terça-feira, às 20 horas, e lembrando também que teremos as nossas lives semanalmente para abençoar a sua vida, e você, acompanhando a nossa página, poderá estar por dentro de tudo que nós estaremos fazendo no nosso programa Segunda Opinião, o programa da Segunda Igreja do Nazareno para abençoar a sua vida. Até a próxima semana e que Deus abençoe você e sua família.